tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Você está aqui nessa noite, amado? Você está feliz nessa noite? Ministério de Música, obrigado. Vocês são bênção. Top. Ainda bem que você não estava de greve hoje, né? Veio para a igreja. Glória a Deus. Pode se assentar, quem não se sentou ainda. Amado, é uma honra estar aqui, é um prazer estar assim nesse culto de quarta-feira maravilhoso, completando 10 anos da nossa igreja, Verbo da Vida Porto. E eu estou com bastante expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Não nos homens e mulheres poderosos que vão pregar, mas porque Deus está agindo em nosso meio. E eu sei que Ele vai usar grandes homens e mulheres para que eu e você possamos ser alcançados. Amém? E você está com expectativa nesses dias? Amém. E eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Atos 10, 38. Eu quero que você preste bastante atenção para que a gente consiga traçar uma linha aqui tênue a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos nos movimentar bastante na palavra, porque hoje o tema da ministração são os dons espirituais atuantes e agindo no ministério de Jesus Cristo. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Atos 10, 38. E aqui diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Lá em Filipenses 2:7 vai falar que mas se fez em si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Ou seja, Jesus deixou toda a sua glória para vir à terra em forma de homem, ungido por Deus, deixando de lado toda a sua reputação, para fazer o chamado de Deus na terra. E lá em Lucas 4:18, abra lá comigo. Eu estou dizendo que você vai dar um passeio hoje na palavra de Deus. Mas é importante isso, amado, porque para nós vermos e comprovarmos que as manifestações na vida de Jesus foram em todas as áreas. E se nós temos Jesus como nosso modelo, e Ele mesmo fala que coisas maiores nós iríamos fazer, então, amado, coisas maiores no mover do Espírito Santo nós iremos fazer, amém? E lá em Lucas 4:18 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe, amado, Jesus ele foi ungido por Deus, destituído de toda a glória, e ele mesmo sabia para aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, um dos fatores de Jesus poder se manifestar nos dons espirituais e ele poder atuar nesses dons foi porque Jesus sabia o que ele tinha para fazer. Ele sabia quem ele era e ele estava 100% disponível. Será que hoje nós estamos disponíveis para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vida aos cegos, a vista aos cegos, para a liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor? Sabe, amado, é uma ministração direta e reta entre a comparação entre Jesus e o que a gente tem feito hoje. Será que nós temos vivido da mesma forma que Jesus viveu? Será que nós estamos disponíveis da mesma forma que Jesus estava disponível para pregoarmos o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos? E, amado, isso faz total diferença entre o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Isso faz total diferença se nós ficamos calados diante de uma situação ou nós nos manifestamos no Espírito Santo. Sabe, amado, o Espírito Santo está se movendo em nosso meio. O Espírito Santo está a fazer coisas em nosso meio. Quarta-feira passada foi sobrenatural. Domingo soube também que foi sobrenatural de Deus, amado. E hoje vai ser também. Não porque sou eu que estou pregando ou porque a palavra é sobre Jesus, não, amado.
é porque Deus encontra em você um coração disponível. E se nós estivermos com os corações disponíveis, o fluir do Espírito Santo vai ser algo natural em nosso meio. Cada vez mais e mais nós estaremos nos assemelhando a Jesus Cristo e vivendo dia após dia tudo aquilo que Ele viveu. E coisas maiores nós estaremos a fazer. Amém? E para dar um apanhado a respeito dos dons, quantos sabem e lembram quantos dons do Espírito Santo temos? Que a palavra fala lá em 1 Coríntios. São 9. E eles estão distribuídos e tem uma ministração muito poderosa na nossa igreja sobre esse tema. Eu não vou me aprofundar muito, que eu quero falar sobre Jesus, as manifestações em Jesus, no ministério de Jesus. Mas são 3. Dons de revelação, que abrange palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Os dons de poder, que é os dons de cura, operação de milagres e fé. E nós vamos falar também a respeito disso em Jesus. E os dons da fala, que é profecia, línguas e interpretação de línguas. Amém? Interessante que, para nós entendermos o porquê e a existência dos dons do Espírito, é importante nós sabermos algumas coisas. Que Jesus ele foi ungido por Deus. E eu e você fomos ungidos por Deus. Ou seja, a unção nos capacita a fazer algo. Amém? O Espírito Santo, ele nos habilita a fazer algo. E os dons são ferramentas para que o propósito de Deus possa ser alcançado. Mas muitas vezes, algumas pessoas aí fora consideram os dons como troféus. Mas os dons não são troféus, não são medalhas para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias vidas. São ferramentas que Deus tem para nós, para que nós possamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Capacitados pela unção, habilitados pelo Espírito Santo, com a ferramenta certa em nossas mãos, para fazer o fluir acontecer do Espírito Santo. Para fazer o mover do Espírito Santo acontecer da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Amém? E eu queria que você abrisse lá em João 4,16. Nós vamos dar início agora a falar sobre os dons de revelação. E o primeiro, palavras de conhecimento. E mostrar como Jesus se moveu nesse dom. Como foi a manifestação no ministério de Jesus a respeito desse dom. Em João 4,16. Todos abriram? Diz o seguinte. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. O que agora tem não é o teu marido, não é teu próprio marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Esse versículo é bem conhecido. Jesus estava a passar pela Samaria, e essa mulher samaritana estava num poço. E Jesus tem aquele diálogo com ela a respeito da água. Eu tenho a água da vida que nunca mais você terá sede. E a mulher fala que eu quero dessa água, e Jesus indaga ela e fala, olha, então chama seu marido. E ela fala essas coisas, eu não tenho marido. E Jesus, com palavras de conhecimento, ele diz, disseste muito bem. Esse que você tem agora não é seu, e os outros 5 também. Então, amado, Jesus ele estava a todo tempo, disponível para o agir do Espírito Santo. Sabe? Ele revela algo com um propósito. E é dessa mesma forma que nós devemos agir em relação a palavras de conhecimento, que nem Jesus fez. Quando Deus disser para mim e para você algo a respeito de alguém ou alguma situação, amado, é com um propósito. Não é para expor ninguém. Esse trabalho é de Satanás, amado. Nós não estamos aqui para expor ou constranger a vida de ninguém. Nosso trabalho aqui é estar disponível para que o Espírito Santo possa nos usar, para nós termos palavras de conhecimento a dar para as pessoas. Assim como Jesus fez.
com convicção, numa situação improvável, que era ele estar ali com uma mulher samaritana. E mesmo assim, ele não retrocedeu no chamado dele, que era levar o evangelho, que era apregoar as boas novas. Sabe, eu e você muitas das vezes temos uma inspiração dada por Deus de uma palavra de conhecimento para dar para alguém, e muitas vezes nós pensamos demais. E dizemos assim, Senhor, será? Amado, se você está com o Espírito Santo, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, se você está com a sua vida entregue a Ele, se você está no close friends com Deus, amado, você não tem dúvida não. Você fala porque o Espírito Santo está lhe guiando, o Espírito Santo está lhe movendo, o Espírito Santo está lhe habilitando a fazer algo em nome dEle. E eu e você já somos capacitados pela unção. E nós devemos fazer e agir conforme Deus fez, conforme Jesus fez nessa terra. Trazendo palavra para as pessoas. Fazendo com que elas sejam motivadas e inspiradas pelo Espírito. Não constrangidas nem entristecidas pelas nossas vidas. Nem expostas. Amém? Palavras de sabedoria. Lá em Mateus 17, 27. Vai falar a respeito da história de Jesus, quando ele vai pagar os impostos. Ele diz assim, pesca lá. O primeiro peixe que você pescar, vai ter para pagar o meu e o seu. Isso é uma palavra de sabedoria, mano. Uma palavra de algo que iria acontecer. Um algo futuro. E ele sabia. Lá em Lucas 22, 10, abre lá comigo. Lucas 22, 10. É aqui Jesus falando a respeito da ceia, quando ele manda Pedro e João ir até o local onde seria a ceia. E ele dá uma determinada instrução. Lucas 22, 10, ele diz o seguinte: e ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entra, e direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis os preparativos. Jesus está instruindo João e Pedro a ir ter com um homem com detalhes característicos, amado. Sabe, eu não sei você, eu já tive algumas experiências a respeito disso. De eu estar dirigindo e eu senti assim, meu Deus. Aquela vontade de virar à direita, sendo que não é caminho para casa. Alguém já aconteceu isso com você? Só comigo, né? Amém. E amado, eu não sei quantas vezes Deus já me livrou de algo, amado. Mas eu sei porque sei que alguma coisa naquele caminho não estava muito certa. A respeito de algo futuro. Algo que viria a acontecer. Muitas vezes você pode não saber. Muitas vezes a orientação de Deus seja assim, olha, não faz isso não. Olha, diz a fulano. Isso, isso e isso. Amado, as coisas não tem que se encaixar na minha cabeça não. Se for o Espírito Santo, se eu estiver convicto de que é o Espírito Santo me guiando a dizer algo para alguém, amado, é com Ele Deus. Sabe por quê? Eu sei que você já passou por experiências assim, de pessoas chegar para mim e para você, e dizer coisas que só você e Deus sabiam. Eu lembro certa vez que eu estava trabalhando no emprego aqui, e eu estava orando a Deus, eu disse, Pai, eu não quero mais estar nessa vida. Pai, eu não aceito isso para a minha vida. Pai, eu não quero. Pai,
Sabe aquela oração assim? É hoje, Deus. Ou se eu mando um sinal hoje, ou então vai ser do meu jeito. ou desespero, né? Ai, meu Deus. Só eu que já fiz isso na minha vida, né? Amém. Mas, amado, foi aquela oração assim, Deus, essa situação não está bem, isso aqui não está acontecendo, amado. Um irmão da igreja foi ter lá onde eu trabalhava, que não era nem caminho para ele, nem nada. Ele disse assim, olha, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui não. Eu só vim dizer para você que chegou o tempo de você sair. E eu assim, mas sair de quê, irmão? Só para ver se eu querendo puxar dele a informação, sendo que Deus já tinha me dado a informação. Eu disse, irmão, mas é sair de quê? Ele disse, não sei. Deus está mandando você sair. Amado, eu não sei você, mas quando testifica no nosso espírito, coisas que Deus estava falando, amado, parece que é um encontro surreal, espiritual, de alguém sendo usado pelo Espírito, confirmando algo que você estava falando com Deus. Aquilo testifica dentro do seu coração. Por isso, amado, nós devemos estar todo o tempo, estar cientes de que o Espírito Santo quer falar algo aos nossos corações. O Espírito Santo quer nos usar para falar algo às pessoas, mas guiados pelo Espírito Santo, amado. Não guiados por aquilo que nós achamos ou pensamos, não. Guiados pelo Espírito Santo, para fazer que nem Jesus e dar detalhes das coisas das nossas próprias vidas, amado. Sabe, às vezes Deus dá vislumbres de coisas que vai acontecer na nossa vida e nós ignoramos. Sabe, amado, eu já me vi muitas vezes fazendo coisas e essas coisas acontecem e passam e eu não dou valor mais. Sabe, amado, quantas vezes eu me vi vestido com essas calças e você nem sabe o significado disso. Quantas vezes eu já sonhei. Sabe o que simboliza essa calça para mim, amado? É um novo cargo lá no trabalho. Eu deixei de usar as calças da oficina para usar essas calças assim mais finas. Não tem nada a ver com você, amado, é comigo e Deus. Mas, amado, comece a valorizar as coisas que Deus tem feito na sua vida. Coisas simples. E ser grato a Deus. E ser grato pela sua vida. E ser disponível para a vida das outras pessoas. O segredo, amado, dessa administração é nós estarmos alinhados com o Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, para que a todo momento que Ele queira nos usar, e Ele quer nos usar sempre, nós nos encontremos disponíveis para a agir dEle. Sabe, amado, porque a minha mudança de trabalho abençoou 3 famílias. Agora você vai pensar, né? Eu fazia o trabalho de 3. Realmente, eu fazia o trabalho de 3. Glória a Deus, amado, mas foi um tempo. Mas, amado, a bênção que cai sobre a minha vida, ela não é só para mim, amado. É para ir para outras pessoas. Outras vidas, outras famílias. Aquilo que Deus colocar na sua mão não é só para você, amado. Vai passar por você para alcançar outros, para abençoar outros. Amém? Aleluia. Em Marcos 5, 8. Abre lá comigo, por favor. Marcos 5, 8. Pode começar a partir do... Eu vou começar do 3. Vou começar do começo, do 1. E chegaram a outra margem do mar, Marcos 5, 1. Aqui é Jesus e os discípulos. A província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Pula lá para o 5.
E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de ao longe, correu e o abordou, o chamando de grande voz e disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Depois em casa você continua a ler esse versículo. Jesus vai expulsar o demônio daquele homem, aqueles demônios vão para os porcos e os porcos caem de um penhasco. Amém? Resumidamente, é sobre isso. Mas é interessante que Jesus, ele atravessa a margem do rio. Esse homem vem ter com Jesus, chamando-o de Altíssimo: O que é que o Senhor tem a parte do Senhor para comigo? E amado, é muito fácil você confundir alguém nessa situação como alguém louco. Alguém maluco. Alguém já viu alguém assim na rua, meio tolo? Jesus não chegou assim: Olha, o que é que você tem? Ah, você é maluco? Não, Jesus não. Olha, o que é que se passa? Você teve algum problema? Não, amado. Quando o homem chegou até Jesus, ele disse: Saia. Saia. E sabe qual era o dom que estava em atuação naquele momento? O dom espiritual que estava em ação? Discernimento de espírito. Jesus estava conectado com o Espírito. Ele estava conectado e pôde discernir que aquele homem não estava normal, que existia um demônio ali. E da mesma forma que Jesus discernia coisas espirituais, nós também devemos discernir coisas no Espírito. Quantas e quantas vezes passam pessoas por nós e nós sentimos algo de orar, de dizer assim: Posso orar por você? Olha, eu não sei o que é, mas algo me incomodou. Olha, Deus está mandando dizer isso a você. Deus está pedindo para que eu ore por você. Deus está pedindo para que eu faça algo pela sua vida. Discernir, amado. Discernir coisas no Espírito. Discernir o que Deus está a fazer. Discernir o mover do Espírito Santo. Discernir para onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Sabe, amado, nós estamos a viver uma fase onde cada vez mais nós precisamos discernir para onde o Espírito Santo está a nos guiar. Sabe para quê? Eu não sei se você conhece um pouco de física e coisas assim, mas um calor, quando ele se torna cada vez mais intenso, quando você quer queimar algo, que o ponto de ebulição dele é muito alto, você não precisa ter uma grande chama mais. Você precisa ter um grande foco intenso. E quando você pega um fogo muito grande e direciona ele para um único ponto, eu não sei se você conhece ou sabe, ele muda de cor. O fogo que é vermelho e amarelado, quando ele é muito comprimido e direcionado, ele fica azul. Então, quando você vê um fogo azul, não chegue perto, amado. Porque aquele fogo já entrou em algo, graus muito altos. E você pode ver uma faísquinha, um fiozinho. Mas, amado, aquilo atinge temperaturas inimagináveis. E o ponto que Deus está a nos chamar é para que cada vez mais nós estejamos alinhados com Ele. Para que a nossa chama seja uma chama intensa. Uma chama que possa acabar mesmo com o pecado em nossas vidas. Acabar com as coisas que Satanás tem levantado. Sabe, existem coisas na nossa vida que é que nem os metais. A 500 graus Celsius derrete. Mas olha, tem outro que precisa de um fogo maior. Olha, até aqui isso deu. Mas, amado, a partir daqui nós precisamos de algo mais intenso.
Existe sempre algo muito maior em Deus. Existe algo sempre melhor em Deus, em Cristo Jesus para as nossas vidas. E o Espírito Santo está nos nossos ouvidos, nos direcionando, fazendo com que aquilo que possa parecer bagunça em nossas vidas, sejam direcionados, para que nós possamos viver com intensidade e com precisão tudo aquilo que o Espírito quer que nós façamos e vivamos, para fazermos que nem Jesus, dar detalhe das coisas, e viver as coisas com uma grandiosidade inimaginável. Amém? E eu queria que você abrisse agora comigo em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Diz o seguinte: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. O chamaram e o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si e da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é que estava a acontecer aqui, amado? Dons de cura, atuando em Jesus, através da vida de Jesus. Mas só foi possível por quê? Porque Jesus estava atento às coisas que estavam acontecendo. E ele chama o cego e diz assim: o que é que tu precisas? Ele depois diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Amado, da mesma forma como foi na vida de Jesus, precisa ser nas nossas vidas. Por onde nós passarmos, amados, se tiver pessoas a precisar do que nós temos, ei, olha, o que é que você precisa? Meu Deus já conquistou para mim e para você naquela cruz, cura divina. Seja curado. Quantas vezes nós vimos manifestações de cura no nosso meio, amado? Mas isso não precisa ser somente na igreja, precisa ser onde você estiver. Sabe, da mesma forma que Deus ungiu a Jesus, eu e você somos ungidos. E o próprio Jesus disse que obras maiores nós faríamos. Mas Jesus não fazia milagres na sinagoga só. Jesus fazia por todo o caminho, por toda parte. Jesus fazia bem por toda parte. Jesus andava fazendo bem. E da mesma forma deve ser eu e você. Tendo entendimento que o Espírito Santo está a querer nos usar a todo tempo. E tendo entendimento que nós precisamos estar disponíveis para que Ele nos use. E nós vamos ver várias vezes Jesus operando em milagres. Como está lá em Mateus 14, fala da multiplicação dos pães. Depois em Mateus 14, Jesus ainda anda sobre as águas. Depois em João 11, ele ressuscita Lázaro. E vários outros episódios que Jesus operou milagres. Mas o interessante é que todos os milagres que Jesus operou, nenhum foi para a honra e glória dele. Ele sempre glorificava ao Pai. Ele sempre rendia graças ao Pai. Ele sempre dizia: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. E eu queria que você abrisse comigo lá, em João 11, 25.
Diga assim, eu estou disponível. Alguns ainda foram meio assim. Diga comigo, eu estou disponível. Amém. João 11, 25. A partir do 21. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Lázaro morre. E Jesus estava em outra parte, em outra região. E, amado, quando Jesus chega até onde Lázaro estava sepultado, já se tinha passado 4 dias. E Marta faz essa fala para Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela completa, mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus os concederá. Sabe, amado? Muitas das vezes nós ficamos só na primeira parte. Senhor, porque o Senhor não... Senhor, isso está acontecendo na minha vida. Senhor, estou a passar por uma situação. Senhor, se o Senhor tivesse intervido. Senhor, se fosse um pouco mais cedo. Primeiramente, Deus tem o tempo dele, amado. E o tempo dele é melhor do que qualquer tempo. E segundo, não pare por aí, amado. Não diga essas coisas de Senhor, não. Pai, eu sei que essa situação que eu estou a passar está a acontecer, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, daquilo que eu estou a ver. Deus tem algo muito melhor, amado. Se não foi dessa vez aí, é porque tem uma porta melhor. Se não foi essa porta que se abriu, amado, tem uma porta muito melhor e maior. E continua, disse-lhe Jesus, voltando no 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ou seja, ela já estava dizendo assim, Senhor, eu sei, mas é lá. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aqui estava em operação o dom da fé. Sabe, amado, o dom da fé é quando nós, pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, somos preenchidos por uma absoluta certeza daquilo que vai acontecer. Todos nós temos fé. Nós cremos que nós somos salvos, nós cremos na palavra, como diz lá em Romanos 12, que nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa fé, ela é movida e acrescentada assim, meditando na palavra do Senhor. Mas, amado, ser movido no dom da fé é quando, pelo Espírito Santo, você é tomado de uma certeza e convicção extraordinária da parte de Deus, que não existe luta nem reluta na sua mente de algo que Deus há de fazer na sua vida. E, amado, experimentar desse dom é maravilhoso. E não é só para alguns, amado, é para todos. Sabe, por situações que nós passemos em nossas vidas, por mais aflita que seja, e você ser movido pelo Espírito Santo para declarar sobre a sua vida, ou declarar na vida de outra pessoa, uma certeza absoluta a respeito da palavra de Deus, crendo e sabendo que Ele é poderoso para fazer, amado, está feito. Está feito. Sabe, nós experimentamos isso há pouco, quando nós estávamos por comprar nosso imóvel. Não ia para frente, não ia para trás, nem para frente, nem ia para lugar nenhum. E nós em oração, em convicção, disse, Pai, nós cremos e nós não vamos desistir, porque nós sabemos que já é nosso.
Amado, a partir daí, eu não senti mais nada. Eu não perdi uma noite de sono, eu não me preocupei, porque, amado, acabou. É uma certeza absoluta daquilo que Deus já fez. E digo-te já, Ele fez. E Ele vai fazer, Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Amém? E lá em João 14, 16, vemos mais uma vez Jesus se mover. Abra lá comigo, João 14, 16. Eu queria que o Ministério de Música pudesse subir. Aqui Jesus está atuando em profecia. Está sendo movido em profecia. Quando ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está a profetizar sobre algo que iria acontecer. Estava a profetizar sobre a vinda do Espírito Santo. E, amado, nós vemos aqui que Jesus, ele foi completo naquilo que ele fez aqui na terra. Em tudo que ele fez, ele foi completo. E o próprio Jesus, em João 14, 12, diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores da que eu faço, e as fará maiores do que a está, porque eu vou para o meu Pai. Então, recapitule comigo. Deus ungiu a Jesus, que se fez homem, fez essas obras grandiosas todas que nós vimos. Dons foram manifestos no ministério dele. Ele curou, ele trouxe palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecias, curas, milagres, discernimento de espírito. E o próprio Jesus diz no fim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, alguém aqui crê nele? Metade. Alguém aqui crê em Jesus Cristo? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Eu queria que você ficasse em pé agora. E, amado, se Jesus disse que coisas maiores nós faríamos, coisas maiores nós devemos fazer. Nós já sabemos que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Nós sabemos que a palavra dele é imutável e ela não muda. Nós sabemos que Deus quer nos usar nos dons hoje. E muitas das vezes nós pensamos e perguntamos: por que acontecia no tempo de Jesus e não acontece hoje? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que acontecia lá atrás e não acontece hoje? Por que cegos voltavam a enxergar e nós não vemos com tanta frequência? Por que paralíticos voltam a andar e nós não vemos com tanta frequência? Porque nós víamos profecias acontecerem e hoje nós não vemos com tanta frequência. Sabe, amado, a única diferença de ontem para hoje é a disponibilidade do coração. Quanto mais nós estivermos disponíveis para o mover do Espírito Santo, coisas maiores do que Jesus nós começaremos a fazer.
movidos pelo Espírito Santo. E eu queria que você tirasse esses minutos para fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu estou disponível. Como Jéssica começou a ministrar aqui, essa é uma noite de consagração, essa é uma noite de um novo despertar, e essa é uma noite para uma nova disponibilidade para o Espírito Santo agir na minha e na sua vida, com mais frequência, com mais intensidade. E o Ministério de Música vai cantar, e eu queria que você estivesse disponível para o agir do Espírito Santo no seu lugar. Lá em 1 Coríntios 14:1 vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Em amor e com zelo, os dons espirituais irão se manifestar em nosso meio, cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu declaro sobre nossa igreja, cada vez mais e mais, os dons do Espírito Santo se movendo aqui e acontecendo em nosso meio. Pai, que palavras de conhecimento possam sair das nossas bocas, Pai. Pai, que cura, Senhor, possam acontecer em nosso meio, Pai. Pai, para que discernimento do Espírito possa acontecer em nosso meio, para que profecias possam acontecer, milagres, maravilhas e prodígios, Senhor, com mais intensidade, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com os corações disponíveis, Pai, com nossas vidas entregues, Pai, e disponíveis para o manifestar do Teu Espírito Santo neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor encontra em nós pessoas íntegras, Pai, a Tua palavra, Senhor. Pessoas que estão disponíveis, Pai, e dispostas a viver a Tua verdade neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo novo nível, Pai. Pai, mas obrigado sim. E nós nos colocamos, Pai, em um novo nível, Pai, de entrega, Senhor, de consagração, Pai. Pai, que nossa vida seja plenamente Tua, Pai, para que o Teu Espírito possa se mover em nossas vidas, Senhor, e através das nossas vidas, Pai. Que nossos ouvidos possam estar atentos ao que o Teu Espírito quer fazer, Senhor, em todo tempo, Pai. Em todo tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque assim como foi na vida de Jesus, obras grandes Ele fez. E Pai, eu declaro sobre nossa igreja, obras muito maiores acontecendo, Senhor. Coisas muito maiores acontecendo em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e seja guiado pelo Espírito Santo, amado. Se o Espírito nos disser para fazer algo, faça. Para levar uma palavra a alguém, para profetizar na vida de alguém,